nos últimos tempos, assim, no geral, a gente tem visto chans serem muito discutidos na grande mídia, mas isso agravou muito na última semana, depois do terrível, absurdo massacre em Suzano, cometido por 2 pessoas que, alega-se, anunciaram esse intenção num chan e por aí vai. Então, voltou-se a discutir o que são os chans, o que tipo de coisa se discute em um chan e coisas desse tipo. E eu e a Clara temos uma história pessoal e a gente percebeu que muita gente não sabe direito várias coisas que envolvem essa parte da cultura da internet. Então a gente resolveu perguntar para vocês, no nosso Instagram, no nosso Twitter, que dúvidas vocês tinham. A nossa ideia aqui não é fazer um vídeo definitivo sobre chans. Não, de jeito nenhum. Não é fechar essa discussão. Não. Esse é um vídeo feito base principalmente em experiências pessoais nossas. Sim. Então, certamente, né, vão ter vários vídeos aí vindo nas próximas semanas, de vários criadores, vídeos com mais pesquisa. Talvez a gente queira fazer um outro vídeo, né, a respeito, algum roteiro. Uma coisa é que o chan, a gente sabe muito pouco sobre chan na internet no geral, muito porque os chans não querem que a internet no geral saiba sobre eles, assim. Sempre que tem uma grande notícia sobre chan, na grande mídia, existem várias formas de desviar a atenção. É muito comum você deixar a página de acesso com alguma piada, suspensa de alguma forma, redirecionando para outra página, enfim. Com certeza, a gente, em algum momento da nossa vida, também achou que fosse melhor que a sociedade não entendesse o que era o chan. Mas isso de forma alguma é a nossa opinião hoje em dia. E a gente estava conversando com apoiadores no Discord e eles falaram, mas por que vocês vão falar de chan? A forma como eu respondi, e pensando bem, é bem isso mesmo, que o monstro parece muito maior se a gente não tá olhando pra ele. E chan, na verdade, é muito mais simples do que a grande mídia faz parecer. E a gente achava essa desinformação engraçada, divertida, mas agora a gente acha que a desinformação não é tão interessante mais, né? É um problema sério, então a gente tá tentando combater um pouco isso, né? Então vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Então primeiro, Mal Rodrigues pergunta, mas o que são os chans? Acho que esse é um ótimo começo, né? Bom, os chans são um tipo de fórum que a gente chama de image board. Eles são fóruns baseados principalmente no compartilhamento de imagens, né? O texto frequentemente as acompanha, vira uma parte importante. É um formato que surgiu no Japão no começo dos anos 2000, né, chamado Futaba Channel, que alguns chamam de 2chan, o 2chan, e se popularizou no primeiro, no mais importante chan do mundo e o mais importante de língua inglesa, que é o 4chan, né, o 4chan. Então, o 4chan foi onde eu e o Tavos começamos nossa vida de usuários de chan. E o 4chan, o mais famoso, quando alguém fala o 4chan, normalmente a pessoa está se referindo a uma board. Há uma página dentro do 4chan. Tipo um subfórum. Como se fosse um subfórum, que é o Random. Que é a parte do 4chan que pode ser compartilhada conteúdo explícito, imagens que são grotescas e desagradáveis. E que não tem um assunto definido. Que não tem um assunto definido e que ele preza pelo random, pelo aquilo que é aleatório. E ele é um lugar, e sempre foi, de coisas péssimas e muito pesado, e ele nunca foi, pelo menos eu não lembro, do /B ser um lugar legal, e inclusive isso é uma piada. O B nunca foi bom. O B nunca foi bom. Então, tipo assim, é isso. O B, na minha vivência de chan, o B nunca foi bom. Só que no 4chan existem várias outras boards, que são vários outros lugares para se discutir outros assuntos. Aí tem, por exemplo, o /Mu, que é de música, infame, mas muito divertido também. Tem o /Lit, de literatura. Tem o /VP, que é o de Pokémon. Eu, obviamente, tô falando os que eu mais frequentei. Mas tem alguns outros muito importantes. O /Pol, que é de política. Que ele, né, moldou muito do que depois viraram os chans. E assim, existem várias formas de se usar chan. E cada board acaba tendo uma cultura. Então, assim, tem boards que elas são... Cada board é cheio das suas próprias piadas internas, é cheio dos seus próprios objetivos e tudo mais. Então, por exemplo, no /Mu, você tem toda uma piada envolvendo o Neutral Milk Hotel, por exemplo. Enfim, cada board tem o seu lore, assim. E tinha, inclusive, rixa entre as boards, né? Assim, existiam ataques de uma board na outra.
O caso que eu achava maravilhoso é que existia uma rixa muito grande entre a bordo de trens e a bordo de carros. Então, na verdade, o grupo de pessoas que frequentam uma board não é o mesmo grupo de pessoas que frequenta outra. Necessariamente, Necessariamente. Normalmente alguém frequenta algumas, né? Mas eu nunca conheci ninguém que tenha falado que frequentava todas. Não existe, Sei lá, se você não faça mais nada da sua vida, você tem interesses muito variados, né? Enfim. E assim, é importante frisar que o Forchan é um Chan. Chan. Foi o maior, talvez o mais importante, mas ele gerou vários outros que vieram a partir dele, né? Dissidentes também. Tipo, então o 7chan foi um dissidente lá, e aí tiveram vários outros chans, e depois a gente começou a ter os chans locais, né? E aí a gente tem os chans brasileiros, que foram bastante importantes pra gente, né? Assim, na nossa história. Especialmente o 55, né? O 55 e o BR, né? Foram... o BR Chan. Mas o 55 mais, o BR 55 já era... mais, Próxima pergunta? Sim, acho que a gente explicou o que é Chan, né? Algumas pessoas perguntaram, entre elas o Felipe Nascimento e a Thaís Falabella, qual que é a diferença entre chans e fóruns? Chans não eram simplesmente um tipo de fórum? Não. Sim e não. Porque a diferença é gritante, né? A diferença é o anonimato. Embora num fórum você possa usar uma foto que não é a sua e um apelido que não é o seu... Você criar um avatar, né? Você acaba criando todo um rastro desse personagem. Todos os seus posts vão ficando reunidos, etc. O Chan, a principal coisa é que cada post que você faz, você inaugura uma nova persona. Você é anônimo de novo. E o anonimato, ele é parte muito integral da experiência do Chan. E nisso entra uma coisa interessante que a gente conversou muito, eu e o Tavos, que é sobre a questão da quem é o anônimo. Existe a imagem do anônimo. O anônimo é um homem, ele é branco, ele é heterossexual. Ele chama David Davidson. E ele tá com a mão suja de Doritos. Esse é quem se espera e quem se entende como um usuário do Chan. E aí, por exemplo, no meu caso, o fato óbvio sobre o meu uso do Chan é que eu não sou um homem. E isso é uma coisa que eu não podia e nem tinha vontade e entendia que era muito errado de ser feito, dizer que eu era uma mulher em hipótese alguma. Porque entende-se no Chan, na cultura do Chan, que o único motivo pelo qual uma mulher pode dizer eu sou mulher é porque ela quer atenção. Então ela é tratada da forma como ela gostaria de ser tratada, que é pedindo, porque as pessoas pediam fotos de peito. Então, e isso é desde sempre, assim. Eu não sei, de uma época em que Chan não fosse assim com respeito de mulher, enfim. Então, isso é uma das coisas sobre Chan. Existe uma misoginia muito grande, muito forte, que na época que eu era usuária de Chan, eu normalizava, porque eu entendia que não fazia diferença. De fato, tanto faz, eu sou mulher, mas e daí? Ninguém precisa saber. Enfim. Mas aí cria-se essa normalização de que todas as pessoas são aquilo, e isso é um dos pratos cheios também pro que vai acontecendo depois com essa cultura de Chan, assim, porque ela existe essa misoginia muito forte, intrigada desde sempre. Desde que quando os ambientes, a gente era um ambiente que a gente frequentava porque a gente gostava. Mas nessa época ele já era assim, E nessa época eu obviamente entendia muito menos de feminismo e sobre o que significa ser mulher, então obviamente não é a relação que eu teria hoje com esse tipo de coisa. Enfim. Então mais uma pergunta que veio de duas pessoas, o João e o Júnior perguntaram se o acesso é simples. Sim, na verdade sim. Ao contrário do que divulga-se, né, e da ideia, os chans, de um modo geral, por via de regra, não ficam na Deep Web. Existem chans na Deep Web, mas isso não é uma característica definidora de chans, né? Você nunca entrou num chan na Deep Web? Já? Não, nunca entrei no chan na Deep Web. E eu entrava em vários chans diferentes. Pois é, e especialmente naquela época, não era normal o chan na Deep Web. O máximo Hoje que existia... Em dia, tem mais, né? Existiam algumas coisinhas pra afastar novatos, né? Então, às vezes tinha uma página, uma splash screen que aparecia quando você entrava, ou pedindo pra você resolver uma fórmula matemática, ou pedindo pra você escrever um texto, enfim, né? E que normalmente quem já participava do Chan sabia que era muito retardado de fácil de bypass, de superar aquilo ali, né? De tirar aquela telinha, mas que tinha acabado de chegar, às vezes ficava meio, poxa, como que eu entro, não sei o quê. Então reforçava que a gente, era uma autoparódia que a gente fazia, uma brincadeira que a gente fazia com os nossos mesmos, que reforçava
o caráter de nosso clubinho secreto, né? Isso. Mas é um clubinho muito pouco secreto, porque tá na internet da superfície. Não, ele é internet igual todos os outros sites que você acessa. É um endereço que você coloca no seu navegador e entra. Se o você 4chan digitar agora assim. 4chan.org, pronto, você tá no 4chan, sem mistério. E tipo, isso é um das grandes mitos a respeito de Chan, que Chan é um negócio muito escondido. E não é. Assim, a ideia é que se você não sabe toda a história que tá por trás do Chan, como se fala, qual é o tipo de etiqueta, as gírias e tudo mais, você não posta. Então, muitas vezes, pra postar num Chan, é muito mais difícil do que pra ler. E isso tem a intenção de que você lurca antes, né? E depois você posta. Você passa muito tempo só vendo as coisas. Só vendo as coisas. Mas acessar pra ler é muito fácil. Qualquer pessoa. O Neres a Declarar perguntou sobre a proliferação dessas plataformas aqui no Brasil. 55, Dogola, tem algum motivo pra eles se dividirem ou é a mesma galera em locais diferentes? Isso é complicado. Tem uma coisa eu acho que é importante entender, que eu e a Clara já não frequentamos Chans há muito tempo. Não, muito tempo. Então, não sei você, mas eu não peguei o Dogola. Eu conheci o Dogola por estar na minha periferia de consumo de mídia na internet, mas eu nunca entrei no Dogola e quando eu parei de acessar, acho que ele não existia. Existiu o BR, aí o BR acabou e surgiu o 55, aí o BR voltou e o 55 e o BR foram mais ou menos concorrentes numa época, mas naturalmente, muita gente frequentava os dois. E tem uma coisa, né? Lembra que eu falei que não podia ser mulher? Então, no Brasil tinha o Magali Chan, que era um fórum onde o pressuposto era que você era mulher. Isso também, tipo, obviamente você não ficava falando que você era mulher, porque, enfim, era o que se assumia, porque era um fórum para mulheres. Mas, na verdade, a sensação que todo mundo tinha, e a piada, era que o Magali era um lugar onde homens fingiam que eram mulheres. Mas o Dogola é um caso interessante, né? Porque, de novo, a gente não acompanhou o processo, o surgimento do Dogola, mas uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando eu fui saber mais sobre o Dogola, é que um dos fundadores, né, era um personagem dos Chans brasileiros, que era o Psytoré. E ser um personagem no Chan brasileiro era ruim, porque significava que você não era anônimo, que né, você estava querendo chamar atenção. Enfim, e ele era uma figura extremamente não grata. Pra quem não sabe, aquele cara que foi preso 2 vezes, tá preso até hoje. E aí eu acho muito engraçado, porque ele é uma figura de liderança no Dogola, e ele era, ele era motivo de piada nos Chans antigos. Então, às vezes, eu tenho uma impressão, se, o Dogola não é meio que, o resto, a escória dos Chans, sei lá. Eu não sei como deu essa informação, mas isso me chama atenção, assim, o fato do Psy ser o cara do Dogola. Isso que a gente tá fazendo, falar sobre a história do Chan, falar publicamente, especialmente no YouTube e tudo mais, é uma coisa que é extremamente mal vista na comunidade Chan. Porque se alguém sabe que você frequenta um Chan, é porque você é um mau Channer. A gente não se importa mais com isso. Mas enfim, então, se você ser alguém... você ser alguém que as pessoas conhecem, que você tinha um nome, as pessoas sabiam como era essa cara, isso era super mal visto. Inclusive, todo esse processo de docs, de falar, fulano tem esse nome, blá blá blá, endereço e tudo mais, tem a ver com isso, assim, com essa quebra de anonimato, que é uma coisa tão importante da ética de uso de um Chan. O Rafa Vicente faz uma pergunta bem legal. O anonimato é garantido ou é necessário o uso de outras ferramentas? Bom, o anonimato de quem? Em relação a quem? Em relação aos outros usuários, sim, é garantido. Todo mundo tem o mesmo nome, que é Anonymous. Em alguns casos, às vezes eles mudam, fazem uma gracinha e tal, mas todo mundo é Anonymous. Você não tem nenhum código, um número de série, nada. A moderação consegue ver o IP de onde você postou. E se a moderação tem acesso ao IP, e existe alguma investigação policial no Chan e eles exigem que a moderação entregue esses IPs e a moderação entregar, a polícia pode ter seu IP. Então, dependendo do que você fizesse, postasse e tal, não é como se você tivesse numa absoluta terra de ninguém, né? Existia moderação, tinha moderadores, tinha administrador. Ainda existe, né? Ainda existe, claro. E aí o anonimato em relação a essas figuras é relativo. E a gente não vai ensinar ninguém como se esconder da polícia. Acho que o objetivo não é esse. Mas o anonimato no Chan, ele funciona muito mais numa questão, assim, pelo menos pra quem usa o Chan médio, assim, né? É muito mais uma questão de manter uma conversa que não é baseada em personalismo do que se esconder da polícia, entendeu? É muito mais uma coisa sobre criar uma discussão livre dessas barreiras. E isso é muito doido, porque quando eu fiz o vídeo sobre art pop, falando sobre esse processo de avatarização, que é quando você deixa seu corpo pra trás e aí você desencarna na internet, né? Que foi o termo que
eu usei naquele vídeo e tal. Enfim, esse processo, quando você é anônimo, você passa por esse processo. De você deixa seu corpo pra trás e você cria uma persona na internet que não é composta de carne e osso. E aí naquele vídeo, nos comentários, nas respostas, assim, eu fui perceber sobre o tanto que esse processo de avatarização, ele é ainda mais importante para pessoas que têm alguma questão. Para pessoas, por exemplo, que são usuárias de cadeira de roda, para pessoas que são trans, para pessoas que têm algo, que sentem no seu próprio corpo algum tipo de limitação, sabe? De inadequação mais do que uma limitação, né? E aí, então, assim, o Chan, ele é um lugar muito, num certo sentido, democrático, porque você acaba... Primeiro que não é igual Reddit, né? Que você vota e nada, não tem esse sistema das pessoas, não tem que gostar pra você ver, né? Qualquer coisa que você posta e quer interagir, sobe, enfim. E também porque você pode ser como quem você é. E a cada novo post, você passa de novo por essa desencarnação. Você deixa sua carne pra trás e você cria de novo uma figura anônima. Os seus posts, eles não são unidos por nada. E isso é extremamente fascinante pra alguém que tem algum tipo de inadequação com a sociedade e com a realidade em que vive. A Gerbera Ana perguntou se são todos com temáticas relacionadas à violência. Definitivamente não. Definitivamente não. E eu acho que isso é uma coisa importante de chamar a atenção. Assim. Por que a Clara frequentava os Chans? Porque eles eram legais. Porque tinham coisas interessantíssimas lá, né? A gente tava conversando sobre isso antes. O quanto que a gente aprendeu nos Chans. Muito, mas é muito. E aprendeu coisas interessantes, relevantes, que eu trago até hoje pra vida, assim. Tinha alguma coisa, eu não sei exatamente definir porquê, mas existiam várias pessoas muito inteligentes nos Chans. Eu também não sei de onde essas pessoas vêm, mas assim, é uma coisa muito... Era uma parte muito normal da experiência, você entrar no Chan, no 55, aí você ia passando nas páginas e de repente você achava uma thread com um texto muito grande, muito bem escrito, sobre muito algo embasado. Que você nunca tinha parado pra pensar. E que, tipo, te fazia pensar de uma forma diferente, trazia informações, e que era uma coisa embasada, era de alguém que estudava e que sabia o que tava dizendo, assim. E muitas vezes que eu, naquela época, eu tava no ensino médio, ou no início da faculdade, então, assim, pra mim era, obviamente, alguém bem mais velho, bem mais experiente, que tava compartilhando conhecimento, pura e simplesmente, sem querer os louros, né? Porque é anônimo. Aí, assim, na thread seguinte, tinha alguma coisa extremamente misógina, ou gore, ou qualquer... Então, era isso, era caótico, ele era tudo, né? Então, existia, sim, coisas extremamente violentas, extremamente nocivas, coisas que fizeram mal pra gente por muitos anos das nossas vidas, de formas diferentes, talvez até hoje. Mas, se fosse só um grande lixão, a gente não gostaria de ir lá, saca? E uma coisa que é muito interessante, tipo assim, eu tenho vários amigos que eram Channers, né? E que alguns eu conheci por causa disso, outros descobri depois, etc. Mas, curiosamente, a grande maioria das pessoas com as quais eu convivo hoje, que eram Channers, nenhuma é mais, isso é uma coisa importante, mas são pessoas maravilhosas, pessoas muito obrigada. Excelentes. Mas é sério, né? E eu acho que isso diz um pouco sobre o espaço também. Então, uma coisa que tem em Chan e que é muito legal e que eu ainda frequento é tipo assim, os melhores livros do Barralite, tipo assim, os melhores discos do Barramu. Então, tipo assim, é muito legal. Especialmente quando você é um adolescente, que você tá em processo de formação musical e enquanto leitor, é muito legal você ter essa curadoria feita por gente que lê, e que gosta de ler, e que tem certa, ou música, né, e que tem certo domínio do assunto. Então, assim, foi muito importante pra mim nesse aspecto de formação também. Então, não é só coisas violentas, tem várias coisas muito interessantes. Às vezes você tem que passar por várias coisas violentas pra chegar lá, então não sei se vale a pena, né? Mas não são só coisas violentas. Então, pra fechar, uma pergunta do Amora, nosso apoiador queridíssimo. Querido, beijo, Amora. Por que as pessoas entram nos Chans? Pelo acolhimento? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Acho que não tem uma resposta simples, mas... Basicamente. É tipo assim, tem a ver com, eu acho, com você se sentir inadequado de alguma forma, você tá sem lugar. E aí você encontra no chão um lugar onde você não tem que provar nada pra ninguém. Você só tem que ler antes e entender. Enfim, você pode pagar mico também, depois ninguém vai saber que foi você, mas enfim. Mas é um lugar que você tem que entender como funciona antes. E pelo menos naquela época, era um lugar onde a gente ia pra se sentir perto de uma comunidade, ainda que sem... Tipo assim, a forma certa era não fazer contato com aquelas pessoas, assim. Eu sei que tem gente que fazia, nunca foi meu caso, eu nunca tive amigos que eu conheci no chão.
Mas eu levava todas essas coisas muito a sério, sabe? Tipo, eu nunca falei que eu era mulher, eu nunca troquei endereço. Muita gente colocava e-mail, lembra? Enfim. Nossa. Ai, eu Jesus. tinha esquecido disso. Nossa senhora, que gastura. Mas aí, não é pra colocar e-mail. Agora, o que eu acho é que hoje em dia, o Chan do Brasil, por tudo que a gente tem ouvido, por tudo que a gente tem visto, não é mais o lugar que ele era na época que a gente era jovem. Que já não era um lugar bom. Ele tinha coisas legais, mas ele não... Overall, não era o lugar mais saudável da internet, definitivamente. E a gente queria indicar, então... Sério mesmo, se você viu esse vídeo até aqui, você tá pensando, nossa, isso parecia um lugar muito legal, aprender sobre blá blá blá, conhecer pessoas, ter uma comunidade, ser anônimo, poder ter essa chance de criar um personagem pra mim, eu vou deixar o convite pra você ir no nosso servidor do Discord, porque ele é hoje esse lugar idílico da internet, onde você pode conhecer com pessoas que sabem muito sobre coisas, que no caso não somos nós, as pessoas que estão lá são muito mais sabidas. Nós não estamos nem no top 10 das pessoas mais inteligentes do nosso servidor, certamente. Certamente. E são pessoas que compartilham conhecimento, que criam um grupo de amigos. A gente não liga se a foto que você usa não é do seu rosto. A gente não liga se o seu nome não é o nome que tá registrado. E é isso. A gente não tolera várias das coisas que são toleradas nos chans. A gente não tolera racismo, a gente não tolera misoginia, a gente não tolera transfobia, a gente não tolera gordofobia, a gente não tolera perseguição política, a gente não tolera nada disso. Então, assim, discurso de ódio no geral. Enfim, se você procura uma comunidade da internet, não vai pra Chan, não tem porquê você ir pra um Chan hoje em dia, e aí cola lá com a gente. Mas é isso. Eu acho que uma última coisa também, que eu só queria acrescentar, é que muita gente pergunta, gente, mas os Chans eles são representados de uma forma muito alienígena, como algo muito distante. Sim. E eu só acho importante entender que os Chans eles fazem parte de uma história da internet, que eles não eram uma ilha, que era uma comunidade isolada. Você não tem noção de quantas coisas você faz, você usa, quantos memes você gosta que vieram dos Chans. Essa palavra, a primeira vez que eu ouvi essa palavra meme foi em Chan. E não meme... é que eles inventaram, mas que a projeção... Não é, eu tenho um vídeo sobre a história da palavra meme. Não, mas assim, o meu contato com a palavra meme se deu em Chan, mas assim, tipo muitos anos antes de eu ver a palavra meme ser discutida em qualquer outra rede social. Enfim, uma das coisas sobre Chan é isso. Então assim, também acho que a gente não pode reduzir os Chans a uma comunidade esquisita de fundamentalistas de extrema direita. Não era isso. Porque não era, e eu acho que existem Chans assim hoje, mas também não é só isso. Não. E reduzir isso atrapalha a gente entender o fenômeno. Entender a história do que foi o Chan na internet brasileira, sabe? Todos esses memes, principalmente aqueles antigos, assim, aqueles em linha preta, assim, o tipo de carinha. Todos esses memes, eles surgem de Chan. Na verdade, o conteúdo do 9gag, ele surge de Chan. E o conteúdo do Facebook, de página engraçada, ele surgia de Chan. E, enfim. Nossa, isso era muito importante a gente falar sobre o abandono daquele lugar como um lugar que não pode olhar. E aí virar um lugar de política, porque a esquerda saiu da internet, deixou a direita tomar conta de todos os espaços. Falei. É isso, não, é sério. Aconteceu esse processo com o Chan. As pessoas que achavam que aquele conteúdo, a discussão política ali não levava a nada, foram embora. Foi o que aconteceu com o Tavos, foi o que aconteceu com muita gente de esquerda que tava no Chan. Não foi por esse motivo que eu saí do Chan, mas enfim, muita gente foi. Tipo, militar na internet, não tem nada a ver e tal. Só que na verdade o que aconteceu, que a gente viu no mundo inteiro acontecendo, né, Tavos, foi que esses espaços da internet, a direita soube muito bem usar deles. E na verdade... Eles estavam ao Deus dará politicamente, né? Não existe um vazio político. Onde tiver um vazio, ele vai ser ocupado. Ele vai ser ocupado. Porque a gente chegar lá pra ocupar. E não é exatamente direita, assim, é a radicalização desse espaço. Esse espaço foi se tornando um espaço de radicalização. Ele foi se tornando um espaço sem diálogo, porque afinal de contas as pessoas, em determinado momento, elas não se dispuseram mais a dialogar, e eles foram se tornando espaços de radicalização. Então... Igual esse mesmo fenômeno que aconteceu no WhatsApp, que o tipo de conteúdo político do WhatsApp é um tipo de conteúdo radicalizado, aconteceu a mesma coisa no Chan. Então foi um fenômeno na internet inteira. Só que o Chan, ele tinha talvez uma user base menor do que o WhatsApp, por exemplo. Então foi um fenômeno que passou meio despercebido da sociedade, assim, a radicalização daqueles espaços. Mas enfim, isso é uma outra discussão. A gente só não podia deixar de falar disso, porque a gente sente que foi um processo que a gente viu acontecer na internet no geral.
Bom, gente, a gente tem certeza que vocês têm mais dúvidas, mais perguntas. A gente não sabe responder todas. Não mesmo. Especialmente sobre os últimos anos. Eu recomendo um livro que é o Kill All Normies, que investiga muito esse processo, principalmente nos anos 2010. Então fica a recomendação aí pra quem quiser saber mais a respeito disso. E deixe perguntas aqui nos comentários. Na hora que a gente souber responder, a gente vai ter todo o prazer. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.